Saudações, galerinha bacana dos sextos anos. Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Pessoal, hoje nós vamos ver uma videoaula sobre esportes individuais e esportes coletivos. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês as principais diferenças, as definições de esportes individuais e esportes coletivos e também passar alguns exemplos dentre os esportes mais conhecidos e tradicionais, dividindo-os entre esportes individuais e coletivos para que aumente o conhecimento de vocês. Ok? Vamos lá? Vamos saber um pouquinho mais sobre esse tema e ver quais desses esportes vocês já conhecem? Vamos lá então. Os esportes individuais, como o próprio nome já diz, são aqueles praticados por um único atleta. Ele pode ser praticado por um único atleta, ou seja, não é necessário haver outro atleta para praticar ou para compor uma equipe. Esse atleta compõe a equipe por si só. São aqueles esportes em que uma única pessoa disputa a modalidade contra outro ou outros esportistas. Então nós temos aqui nessa tela alguns exemplos de esportes individuais. O judô, como todas as lutas, é um esporte individual. A natação, mesmo tendo provas de revezamento, é um esporte individual. E o atletismo, que aí está, que também é um esporte individual. Vamos ver nas próximas telas outros exemplos de esportes individuais. Dando sequência então, pessoal, vamos a mais alguns exemplos aí de esportes individuais. Nas primeiras duas imagens, nós estamos vendo imagens da ginástica artística, um esporte maravilhoso, um esporte individual muito bacana, com atletas que têm que ter um treinamento muito forte, um treinamento específico, pesado, requer muito treinamento, e o Brasil tem grandes atletas e um histórico de grandes atletas na ginástica artística. A ginástica artística envolve provas de argolas, como vocês estão vendo aí na segunda imagem, solo, trave de equilíbrio, salto sobre o cavalo e outros tipos de provas. É um esporte individual. O tênis, que nós estamos vendo aqui à direita, também é um esporte individual, como os demais esportes de raquete. Embora ele possa ser jogado em dupla, como também o tênis de mesa pode e outros esportes podem ser jogados em dupla, ele é considerado um esporte individual. Por quê? Porque é possível nesse esporte que o atleta jogue sozinho contra um outro oponente, contra um outro adversário. Por isso é considerado um esporte individual. Nessa foto aí, jogando tênis, nós temos o Gustavo Kuerten, brasileiro, conhecido como Guga, que deu muita alegria para os brasileiros em torneios internacionais de tênis, chegando a ser 3 vezes campeão do torneio de Roland Garros, na França, um dos mais famosos torneios de tênis do mundo. Aqui nessa tela, 2 esportes individuais que com certeza muitos de vocês já praticaram. Mesmo que não tenha sido por competição, tenha sido apenas por lazer, acho que todos já praticaram um pouco de natação ou de atletismo, ao menos que seja praticar corrida, não é mesmo? Nas brincadeiras de infância, nas brincadeiras da escola. Tanto a natação como o atletismo também possuem provas em equipe, provas de revezamento, em que 4 atletas dividem a distância, cada um corre ou nada certa parte do percurso. Nesse caso, os atletas competem individualmente e formam uma equipe, não é mesmo? Aí soma-se os resultados, então nós temos um grupo de atletas que competem para formar uma equipe. Ainda assim, é um esporte individual. Como eu disse, tenho certeza que todos vocês já praticaram.
Aqui nessa tela, pessoal, mais duas modalidades esportivas individuais que vocês certamente conhecem e tenho certeza que a maioria de vocês também já praticou, mesmo que na forma de lazer. O tênis de mesa, que é um jogo muito dinâmico, muito divertido, que tem a forma recreativa de se jogar, chamado ping-pong, né? Que nós temos até a possibilidade de praticar na escola, quando temos o material disponível. Jogo muito gostoso, pode ser jogado em duplas também, mas é um esporte individual. Como vocês estão vendo nessa foto aí, um atleta jogando contra outro atleta. E à direita, o ciclismo, mais um esporte individual. Nessa imagem do ciclismo aí, nós estamos vendo uma prova de estrada. Tá? Vários competidores numa via pública, né? Pode ser numa rodovia também, a competição deles. E o ciclismo nós temos também competição na forma de mountain bike, de BMX, que é o bicicross, e as provas de pista, que são num circuito fechado. Para finalizar aí as telas com imagens dos esportes individuais, temos as lutas. Eu já falei rapidamente na primeira tela sobre o judô, mas nós temos imagens aí do judô, do MMA, da esgrima. As lutas são esportes individuais, porque nelas sempre um oponente contra o outro atuam, certo? Não há formação de equipe, eles competem por si só. Então, todas as lutas que nós conhecemos aí, o boxe, o judô, o karatê, jiu-jitsu, muay thai, kung fu, a esgrima que nós estamos vendo aí, que é utilizado, que é feita com espadas, tá? Todas essas lutas são esportes individuais, pois há a possibilidade de um atleta atuar contra o outro, tá? Jogar com um oponente, um contra um. Vamos agora falar um pouquinho sobre os esportes coletivos? Os esportes coletivos são aqueles em que é necessário haver mais de um jogador ou atleta para compor a equipe que irá enfrentar a equipe adversária, a outra equipe. Ou seja, não pode se competir sozinho, é necessário haver mais de um. Pode ser a partir de 2 jogadores, se é uma dupla jogando contra outra, já é um esporte coletivo. Pode ser em trios ou pode ser jogado em equipes contra outras equipes, como a maioria dos esportes coletivos que nós conhecemos. Futebol, voleibol, basquete, handebol, hóquei e outros diversos, vôlei de praia, futebol de areia, handebol de praia. E nós vamos ver alguns deles aí, os mais conhecidos pelo menos, porque estou certo que todos vocês conhecem a maioria desses esportes coletivos. Aqui nós estamos vendo na primeira tela um jogo de voleibol à esquerda, também chamado simplesmente de vôlei, é a mesma coisa. E à direita um jogo de handball, que se joga com as mãos e o objetivo é fazer gols na equipe adversária. Vamos ver mais alguns exemplos de esportes coletivos? Vamos lá então. Seguindo em frente, pessoal, nessa tela aqui, mais 2 esportes coletivos que vocês certamente conhecem, acho até que a maioria também já praticou, que são o futsal, que é um esporte muito praticado nas escolas, é um esporte muito popular no Brasil. O futsal é um esporte que foi criado aqui no Brasil, na década de 1950. Tá? Aqui na região de São Carlos, próximo a Araraquara. Era a ideia de praticar um jogo de futebol num ambiente fechado, em dias de chuva e coisa assim. Assim surgiu o futebol de salão, que deu origem ao futsal. É muito praticado hoje, inclusive também por mulheres, tem tido um crescimento muito grande a prática do futebol e do futsal feminino. À direita, o basquete. O basquete, também chamado de basquetebol, que não é o esporte mais popular do Brasil, mas já foi um dos mais populares.
nas décadas de 1970, 1980, o basquete chegou a ser o segundo esporte mais praticado do Brasil, depois apenas do futebol. O Brasil já teve grandes equipes de basquetebol, masculino e feminino. A seleção brasileira masculina e feminina do Brasil já foram campeões mundiais de basquete. É um esporte que o nosso país tem muita tradição. E é claro, vocês também já devem ter praticado de forma recreativa, na escola, no clube ou até na casa de algum amigo. Nessa tela, nós temos aí dois esportes coletivos. Um deles eu tenho certeza que vocês já conhecem, que é o vôlei, né? O voleibol, já citei anteriormente. Esse esporte o Brasil já teve também títulos mundiais, olímpicos. Tanto o vôlei masculino como feminino em nosso país são muito populares e já trouxeram títulos internacionais para o país. É um esporte que já foi bastante praticado nas escolas, ainda é bastante praticado, e aqui na região de Araraquara já foi muito popular, inclusive com um evento grandioso chamado Jogos da Primavera, que certamente alguns dos pais de vocês, se passaram a juventude aqui na cidade de Araraquara, podem ter participado. À direita nós temos um outro esporte coletivo que é o rugby. O rugby, que está crescendo bastante, cresceu muito no Brasil nos últimos 10 anos. É um esporte praticado também tanto por homens como mulheres e embora tenha muito contato físico, observem que o atleta não utiliza proteções, porque as regras para contato físico não são livres, não pode se bater à vontade no adversário. Existem regras, existe a maneira de agarrar e segurar o adversário. É um jogo coletivo, muito dinâmico e que tem crescido bastante no nosso país. E aqui, para nós finalizarmos, mais alguns esportes coletivos que estão entre aqueles mais conhecidos. Vamos deixar claro que foram apresentados aqui alguns dos mais conhecidos, né? Porque falar de todos os esportes coletivos levaria muito tempo. Os esportes mais diferentes, desconhecidos e pouco praticados ficam para uma próxima aula. Aqui nessa tela nós temos o handball, praticado com as mãos, que o objetivo é marcar mais gols que o adversário, que é um jogo que cresceu muito no Brasil também e chegou a ser, na década de 1990, um dos esportes, ou melhor, o esporte mais praticado nas escolas do Brasil. Aqui na nossa cidade, em Araraquara, existem fortes equipes de handball, tanto masculina como feminina. À direita, nós temos o fenômeno futebol, o esporte que movimenta milhões, tanto em quantidade de pessoas como em fortunas. Temos imagens aí do maior atleta de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé, que está com a camisa verde e amarela da seleção brasileira. O Brasil, que tem muita tradição no futebol, é o maior vencedor de Copas do Mundo. Com 5 Copas do Mundo, o Brasil é pentacampeão de futebol. É claro que vocês não têm idade para terem assistido presencialmente, né, as conquistas, mas com certeza vão ter a oportunidade de torcer e vibrar com títulos da seleção brasileira. E na imagem acima aí, a imagem de um grande goleiro, Rogério Ceni, um grande ídolo do São Paulo Futebol Clube, também participou de 2 Copas do Mundo como goleiro da seleção brasileira, embora na reserva, um grande jogador e que agora é técnico. Também foi campeão mundial pelo São Paulo, além de ser campeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Legal? Pessoal, essa era a ideia, passar para vocês um pouquinho sobre esportes individuais e coletivos. A gente vai se falando e até na próxima aula, onde teremos um tema diferente. Valeu? Até mais, um abraço a todos.